O apóstolo Pedro estava escrevendo a um grupo de cristãos, a um grupo de crentes que faziam parte da chamada dispersão, um grupo de crente que estava sendo perseguido por causa de Cristo. Esse grupo de cristãos estava espalhado por cerca de 5 províncias romanas, e eles eram perseguidos, viviam, mesmo sendo eleitos por Deus, viviam como bandidos, sendo caçados, seus bens sendo tirados, alguns sendo tomados pelos romanos, sendo jogados nas arenas, pais vendo os filhos morrerem, uma perseguição terrível. A igreja estava sendo perseguida, e é para estes que Pedro está escrevendo. Mas veja bem que quando a gente fala igreja perseguida, tem irmão que fala é verdade. Eu sou muito perseguido, qualquer coisa que eu faço na igreja, os irmãos já reclamam. Eu sou perseguido, qualquer coisa que eu posto na internet, o povo fala. Como que eu sou perseguido? Mas eu sou luz, eu sou perseguido mesmo. Gente, perseguição da igreja, não, é coisa séria. O diabo persegue de forma diferente. Hoje não leva os crentes para as arenas romanas. Eles não são mortos por leões, literalmente, mas a perseguição está aí, e o diabo trabalha de forma individual. Ele já jogou muita gente na arena, e a arena hoje tem vários nomes, mas não é essa perseguição de alguém falou mal de mim, fica chateado. Essa perseguição que eles enfrentavam aqui, eles perdiam tudo, tinham que fugir, não tinha bens, porque não podia parar num lugar, eles eram caçados. E o que eles haviam feito para serem caçados? Eles só eram coparticipantes do sofrimento de Cristo. Eles eram perseguidos porque eles se denominavam cristãos. Só porque eles se diziam somos crentes. E hoje a gente vê qualquer coisinha que acontece, a gente já fala, a igreja está perseguida, a gente fica bravo. Mas o que é isso? Isso é uma grande bobagem. A igreja sempre foi perseguida, mas de forma terrível. Hoje as pessoas, a gente fica chateado com algumas coisas, mas nós como cristãos temos a liberdade de pregar o evangelho em todo lugar. Quem aqui algum dia na sua casa chegou a polícia, chegou um mandado da justiça, você é crente, né? Então a partir de hoje você não vai mais na igreja, você não pode professar Jesus Cristo, e assina aqui uma confissão que você não quer saber desse Jesus. Se você não assinar, vamos tomar a sua casa, o seu carro, vamos separar você dos seus filhos. Isso acontece? Se acontecesse, você ia falar, onde que eu assino? Mas a igreja estava sendo perseguida, e eles estavam dispersos por todos os lados. Mesmo sendo eleito por Deus, eles estavam sofrendo, angustiado, privado de liberdade. Só que tinha uma coisa interessante: eles estavam perseguidos, mas eles estavam sendo santificados a cada dia e nutridos por uma esperança. Se tem uma coisa que sempre manteve a igreja de pé, é a esperança. Estamos vivendo tempos difíceis, eu sei. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, independente do seu credo religioso. Pastores mais de idade, menos idade, estão sofrendo, morrendo. Mas a igreja não pode perder a esperança. A igreja, ela é um exército, cada um de nós somos um soldado, e nós temos uma missão. Enquanto eu viver, a minha língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é a saída, é a resposta, é a cura.
eu preciso testificar o tempo todo. A igreja tem que ter esperança, mesmo perdendo os bens materiais. A igreja de Pedro, aqui nesse tempo, mas poderíamos falar a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, a igreja de João, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos. Ela era perseguida de forma terrível, mas ela aguardava ela tinha uma esperança e aguardava uma herança incorruptível. Se podiam roubar o que eles tinham na terra, não podiam roubar a esperança do coração e a fé na herança que eles tinham. E foi graças à bravura destes primeiros cristãos que depois de muitos anos, eu e você estamos aqui com esse privilégio. Mesmo em meio a tanto sofrimento, mesmo em meio a tantas provações, eles olhavam para recompensas eternas. A Bíblia diz que o homem que olha só para aquilo que é natural, ele é pobre, ele é cego, ele é miserável, ele é nu. O homem que só olha para aquilo que está diante dele, e estamos vivendo um tempo que os cristãos estão assim, a alegria dele está no que ele tem, ele se alegra quando ele consegue alguma coisa. É claro que tem que se alegrar, se alegre e comemore as suas vitórias, seja pequena, seja média, seja grande, seja qual for, vitória tem que ser celebrada, vitória tem que ser comemorada. Por isso que a vida do crente sempre é comemoração, porque cada dia é uma vitória. A bênção de Deus sobre a vida dele já é motivo de comemorar, por isso ele é sempre feliz. Essa igreja, mesmo passando por todas essas lutas, por todas essas provações, eles queriam extinguir a igreja, queria dizimar os cristãos, queria desarraigá-los da face da terra, mas essa perseguição toda, esse sofrimento todo, era como um fogo que depurava a fé daqueles cristãos. E é um exemplo para nós hoje, tem que ser um exemplo para mim, tem que ser um exemplo para você. Mas o que nós precisamos é de homens e mulheres que realmente sejam comprometidos com o Evangelho. Você está aqui hoje, neste domingo. Por que você está aqui hoje? Por que você veio hoje? Talvez você veio porque estava com saudade de vir para a igreja, de sair de casa um domingo à noite. Talvez você veio hoje porque é o primeiro culto da reabertura da igreja nesse tempo. Talvez domingo que vem já nem tenha mais essa novidade para você vir, de repente não seja nem tão interessante para alguns. Mas nós precisamos entender que nesse momento de sofrimento, nesse momento em que a terra chora, nesse momento em que as pessoas sofrem, nesses momentos que a pessoa liga para você, ou mais, a pessoa manda mensagem, hoje em dia mais mensagem, ela manda um texto, ela manda um áudio, e ela diz: irmão fulano, eu peço oração. Quando a pessoa pede oração para você, ela está olhando para você e vendo você como a igreja do Deus vivo, alguém que tem condição de entrar na presença de Deus e pleitear por ela, interceder, interpor-se entre ela e Deus, e colocar-se no meio entre ela o problema e apresentar a Deus como intercessor. Ela sabe que você vai orar por ela, então é uma responsabilidade, e nós precisamos saber que nesse momento difícil, nós somos a esperança que Deus tem levantado na vida de muitas pessoas. Às vezes tem gente que chega até você com a palavra de angústia, sofrimento, e ela já ouviu de muita gente só coisa ruim, palavras ruins, mas ela recebe de você uma palavra de esperança, porque toda pessoa que chega perto de você, ela recebe uma palavra de esperança, é a palavra de Deus. Mas em meio a tanta luta, Pedro escreve: a quem não havendo visto a mais,
eles não tinham visto Cristo, mas eles já amavam a Jesus. Esse povo não tinha visto Jesus, mas já amava, o qual não vendo agora, mas crendo, eles criam e exultando com alegria indizível e cheio de glória. Eles amavam, mesmo não vendo com olhos físicos, mas eles exultavam, eles se alegravam com essa indizível alegria. Indizível é exatamente isso. Não dá para colocar em palavras, não dá para dizer. A alegria era tão grande que não tinha como explicar. É uma coisa que só sabe o que é quem tem contato e comunhão direto com Deus. É uma alegria que os problemas da vida não podem roubar. É uma alegria que o diabo não pode tirar. É uma alegria que não depende da circunstância à sua volta. Essa alegria verdadeira só tem quem tem comunhão com Deus, quem tem conhecimento. Ele passa pela luta, não vai dizer que ele não chora, ele chora, ele sofre, mas a alegria está lá dentro dele, porque ela está em Cristo Jesus, e ele está em Cristo. Essa alegria, ela tinha o seu porquê. Preste atenção. A Bíblia diz que Deus é onipresente. O que é onipresente? É aquele que está presente em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares. É por isso que eu fico em casa. Por isso que eu não preciso ir na igreja. Deus está presente em todo lugar, está presente aqui, está presente ali, está presente em casa. Deus é onipresente, isso é verdade. Mas Ele não está presente em todos os lugares, com a tua glória, com a tua graça, com a tua presença manifesta. Ele está presente. Se olha uma árvore balançando, Deus está presente. Mas Ele não está presente, não está em todos os lugares com a sua presença manifesta. Ou seja, a igreja é um lugar. Hoje você saiu da tua casa, se preparou, você veio para a igreja, o outro saiu, cada um saiu de um canto da cidade. Se a gente pudesse botar, tivesse gravado você saindo de casa, abrindo a igreja, alguém abrindo, chegando, outro chegando e juntando, nós vamos perceber que de várias partes dessa cidade as pessoas vieram, se juntaram neste lugar, e nós viemos aqui por um motivo. O motivo de estarmos aqui é o nosso Deus. Então nos reunimos no nome dEle, e quando nos reunimos no nome de Jesus, quando estamos reunidos em sintonia, em harmonia, onde tiver mais de 2 ou 3 em sintonia, em harmonia, reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Deus está presente neste lugar, mas não só presente, a presença dEle é manifesta neste lugar. Então é diferente. A glória de Deus se manifesta no lugar em que a igreja se reúne para adorar o nome do Senhor. Ele é onipresente, mas não está em todo lugar com sua presença manifesta. Aquela igreja, eles tentavam sobreviver, porque quanto mais eles sobreviviam, mais eles iam testificar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas isso estava em Deus, não era naquilo que eles tinham, porque eles já não tinham nada. Aonde a glória de Deus resplandece, aonde a glória de Deus, a presença de Deus se manifesta, o nosso coração se alegra. Você certamente que está conectado agora, que está concentrado em Deus, seu coração se alegra. Você não está pensando em outra coisa a não ser estou na presença de Deus. Você não está agora pensando na segunda-feira, no boleto que você tem que pagar. Você está simplesmente na presença de Deus. Pastor, mas o boleto segunda, tá, vai ter a hora de você pensar, Deus vai te abençoar, mas o que eu estou dizendo é que você desliga basicamente de tudo para viver a plenitude da alegria de estar na presença de Deus. Eu gostaria que você pensasse,
Se Deus pudesse te dar algo agora, o que você queria? Se você pudesse pedir agora, e Deus te daria no estalar de dedos, o que você pediria? Qual a maior bênção que você acha que você poderia receber? Qual a maior dádiva que você poderia receber de Deus hoje? Por maior que seja a dádiva que você pensou, ela não é maior do que o próprio Deus, a presença dEle. Então, se você tem a presença de Deus na sua vida, você tem a maior dádiva que um ser humano possa pensar em ter sobre a face da terra. A igreja sofria, mas ela tinha essa alegria, ela caminhava com alegria, sempre na presença de Deus. E como eles não tinham condição, como nós, de reunirmos em igreja, certamente aos poucos, aonde eles estavam reunidos, eles não deixavam de orar, de se colocar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, e eles mesmo perseguidos, saíam testificando que Deus poderia transformar a vida das outras pessoas. E olha, que eu estou dizendo, eles falavam de transformação, vivendo a perseguição, vivendo a escassez, vivendo o sofrimento. A alegria que eles tinham era indizível, porque era uma alegria que não procedia da terra, assim como tem que ser a nossa. Você já parou para analisar? Se você está triste ou feliz hoje, qual é o motivo da sua alegria? Às vezes nós temos tanta luta, que parece que a gente vai desanimar, mas o cristão verdadeiro, ele sofre, mas não desanima, porque ele tem essa esperança em Deus, e a alegria dele não depende da terra. O verdadeiro cristão é aquele que anda com o pé na terra, mas o coração nos céus. É por isso que ele caminha em frente, porque ele sabe que Deus está olhando por ele. Aqueles cristãos estavam prontos a tombar pelo meio do caminho. Eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam ser pegos e mortos. Então eles queriam levar muita gente com eles, mas não igual as pessoas fazem hoje em dia, né? Sabe que vai morrer, quer levar a gente com ele. Eles queriam levar a gente com eles para o céu. Então, quanto mais eles pudessem pregar e anunciar o evangelho, eles assim o faziam. Não colocava a fé nas posses terrenas, mas na herança gloriosa. Na herança gloriosa. Paulo uma vez disse assim, na sua epístola aos Coríntios: irmãos, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se reveste de glória dia a dia. Ele disse: irmão, não se preocupe, porque se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos uma casa em Deus. A nossa leve e momentânea tribulação, diz o apóstolo Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação, diz o apóstolo Paulo, não o pastor Sidney, não quem está passando por uma luta hoje, que acha que é o fim do mundo, é para aqueles que estavam sendo caçados. Ele disse assim: a nossa leve e momentânea tribulação, meus irmãos, ela produz um peso de glória muito excelente. Não atende para as coisas que vocês estão vendo, porque as coisas que vocês veem são temporais, e as que vocês não veem são eternas, diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Coríntios. E o homem de fé, ele olha para aquilo que os olhos não veem. Aquilo que os olhos não veem é muito importante. Tem muita gente sendo derrotado por aquilo que os olhos não veem, as forças espirituais da maldade. Mas muitos estão vivendo em vitória por aquilo que os olhos não veem. Ele não vê, mas ele sabe que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e os livra do mal.
Ele não está vendo aqui. Às vezes nós cantamos, né? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. Quem sabe quando começou a cantar esse hino, há muitos anos atrás, quando a igreja começou a cantar, ou quando você ouviu pela primeira vez, quem sabe você não cantou com os olhos fechados, imaginando, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo. Você olhava assim para o lado, tentava ver um anjo, ou imaginava, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, e você cantava e sentia aquilo que você cantava. A gente vai acostumando com a letra, né? A gente canta como se estivesse cantando ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Mas quem sabe no começo você cantava assim, porque é assim, você não vê, mas os anjos do Senhor estão neste lugar, sobrevoando este lugar. Você não vê, mas Deus está presente neste lugar. Os seus olhos não veem, mas o Espírito Santo de Deus está aqui em você. Você não está vendo, mas a glória de Deus está neste lugar, a presença manifesta de Deus está neste lugar. Por isso nosso coração se alegra, às vezes até além do que nós entendemos ou compreendemos, porque os nossos olhos não veem, mas a nossa fé, o nosso espírito recebe de Deus. Aqueles cristãos estavam sofrendo, passando por dificuldades terríveis, mas eles sabiam que mesmo nas noites mais escuras, nos momentos mais difíceis, mesmo sendo maltratados, mesmo sendo injuriados, perseguidos, mesmo sendo machucados, eles estavam participando de um momento importante. Eles estavam participando de um sofrimento que era muito menor e insignificante comparado ao sofrimento do mestre deles, que eles não viram, mas amavam. Eles não tinham visto, mas amavam e acreditavam. Foi o que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me verão, mas crerão. Assim como hoje, você não viu, mas você crê que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele sacrificou, entregou por nós um preço muito alto. Então por isso, eles estavam nessa grande alegria, eles sentiam privilegiados por sofrerem por Jesus. Eles sentiam privilegiados. A Bíblia diz assim, Epístola de Tiago, que eles tinham por motivo de grande alegria, quando eles passavam por várias provações. Isso é ser igreja, isso é conhecer Deus, isso é conhecer a palavra de Deus. As pessoas perseguiam eles, mas no coração deles não havia mágoa. Nós vivemos um tempo que tem crente com o coração cheio de mágoa, por nada, por besteira, por bobagem. Eles não tinham mágoa nem de quem mandava matá-los. Eles não tinham mágoa de quem roubava as suas coisas, os seus bens, a sua família. Eles não tinham mágoa, mas no lugar de mágoa, eles tinham amor ao próximo. Não havia tristeza, mas havia celebração. Eles estavam sofrendo por algo importante. Eles se alegravam naquela luta e sabia que algo grandioso estava acontecendo. A igreja estava crescendo. E no meio daquele sofrimento todo, aquela luta toda, a Bíblia diz que a igreja primitiva cresceu. Ela evangelizou o mundo da sua época, e ela cresceu de uma forma terrível, e ela cresceu em meio às lutas e dificuldades, porque as pessoas de fora olhavam para a igreja, e os irmãos que iam na igreja tinham cada carrão, os irmãos que iam na igreja tinham cada emprego, os irmãos que iam na igreja tinham cada roupa
cada beca. Os irmãos que iam na igreja, olha, era tudo próspero. Os irmãos que iam na igreja, eu vou para a igreja também, igual hoje. Não, eles olhavam, viam eles sofrendo, viam eles sendo maltratados, chicoteados, mas glorificando, adorando a Deus e demonstrando alegria. O que é isso? O que acontece com esse povo? E eles queriam saber, e chegavam e conheciam o Deus que eles tinham. A igreja cresceu em meio à luta e sofrimento. O testemunho deles era a alegria em meio à destruição. Você está conseguindo entender? Não estou dizendo que você deve sofrer e viver uma destruição para que você seja feliz. Não, só estou querendo mostrar como que era. E a alegria estava ali. E às vezes nós estamos chateados e jogando as coisas fora, deixando na igreja por qualquer coisa, deixando de servir a Deus por qualquer coisa. Precisamos caminhar em fidelidade. Quanto mais eles eram perseguidos, mais o evangelho crescia de uma forma incomparável. Essa perseguição deixava os homens perplexos e queriam conhecer esse Deus.